Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 1º de junho, estamos na terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Meu irmão, minha irmã, eles perguntam: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? A pergunta dos fariseus e dos herodianos não é sincera. Eles não se preocupam minimamente em buscar a vontade de Deus, em descobrir a moralidade ou não do imposto a César. O que interessa aos fariseus e aos herodianos é somente ter um pretexto para incriminar ou então para desmoralizar Jesus. A pergunta, portanto, não é uma pergunta, é uma armadilha. Jesus viu a hipocrisia deles, mas não fugiu da pergunta. A resposta de Jesus se dá por etapas. Primeiramente, ele pede: trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. Jesus não tem nada. Sequer uma moeda ele tem para mostrar. Por isso ele deve pedir aos adversários uma moeda. E eles têm moeda. Isso dá a oportunidade para Jesus perguntar: de quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? E eles responderam: é de César. Com isso, Jesus demonstra a hipocrisia deles. Eles só se perguntam se é lícito ou não na hora de pagar o imposto. Só estão preocupados com a moralidade do dinheiro na hora em que tem que pagar imposto a César. Mas na hora em que eles se aproveitam do dinheiro para comprar e vender, para obter lucros e vantagens, eles não se preocupam minimamente com a moralidade desses atos. Por que só se preocupar com a moralidade do imposto, sem se questionar sobre a moralidade da compra e da venda, dos lucros, do comércio e dos negócios que eles fazem com o dinheiro de César? Será que não fazemos o mesmo? Nós só nos preocupamos com a legalidade das coisas na hora que temos que pagar. Mas na hora em que nos beneficiamos do sistema econômico, em que levamos vantagens em nossos negócios, em que fazemos nossas transações econômicas, temos o mesmo cuidado moral? Temos a mesma preocupação ética com os nossos atos? Mas a resposta de Jesus vai ainda mais fundo. Ele perguntou: de quem é a figura e inscrição dessa moeda? Eles responderam, envergonhados, embaraçados: é de César. Os adversários de Jesus tinham os bolsos cheios das moedas,
cunhadas pelo Império Romano. Nessas moedas estava a inscrição, uma inscrição, Divi Augusti Filius. Traduzido, filho do divino Augusto. Os adversários de Jesus não tinham escrúpulo religioso algum em usar essas moedas, em que César era endeusado. Só se preocupam com a idolatria na hora de pagar o imposto. Ora, a resposta de Jesus pode ser expressa nesses termos. Se vocês usam do sistema financeiro do Império Romano sem dramas de consciência, na hora de lucrar, é justo que paguem o imposto para manter o sistema do qual vocês tanto se beneficiam. Por fim, Jesus ainda acrescenta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa afirmação lapidar sintetiza várias outras afirmações. Primeiramente, César não é Deus. Por isso, a César, somente o que compete a César. César não pode exigir das pessoas o que é de Deus. Ele pode somente pedir o que é dele, mas não de Deus. A César, o cristão deve reconhecimento, respeito e também o imposto. Mas a adoração, a vida, o coração, nós só damos a Deus. César não pode reivindicar o que é de Deus. O cristão deve ser um bom cidadão, respeitando as leis, reconhecendo a autoridade dos governantes, deve rezar por eles. Mas o amor absoluto, a adoração, nós só damos a Deus. E só Ele é digno da nossa vida, do nosso sacrifício, da nossa dedicação total.